Boa noite, pessoal. Primeiro, pedir desculpas aqui. Tive uma dificuldade com o computador. Não sei se o pessoal conseguiu me aguardar, mas peço desculpas pelo contratempo. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa Muito noite, tá bem, perfeito. A Andréia nos avisou. Ah, perfeito. Tá bom. Tem Sim, sim, coisas sim. que só a tecnologia faz pela gente, né? Tá bom. Então, vamos já nos colocando na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta. Trazendo toda a nossa atenção para o momento presente, observe seu corpo, permaneça por um instante repousando no chakra do coração, no elemento espaço, se conectando somente com a abertura, com o espaço. Se sua mente se encontra agitada, perdida em pensamentos, pensamentos que vão e vêm, para que a gente possa trazer a atenção para o corpo, para que a gente possa se conectar mais e mais ao momento presente, nós fazemos as 9 respirações, purificamos nossos canais, nossos chakras e nos conectamos diretamente ao nosso corpo e ao momento presente. 9 respirações.
Leve novamente sua consciência até o coração. Permaneça nesse estado não dual, no espaço aberto do seu coração. Seu corpo se dissolveu, só há espaço e presença. Surge a sílaba A no seu coração, na cor branca. E ela se projeta diante de você como Tapiritsa, uma deidade de devoção, cujo coração dessa deidade, a mente dessa deidade, é a própria iluminação, a essência da iluminação. Coração de Tapiritsa emanam as sílabas dos elementos. Ram, o elemento fogo, que se direciona até você, se conecta ao calor e à purificação pelo calor. Coração de Tapiritsa emana a sílaba Yam, o vento, se direciona até você e purifica a você pelo elemento vento. E do coração da deidade emana a sílaba Ma, água, que te purifica pelo elemento água. Você é purificado, purificada pelos elementos como uma oferenda perfeita. Quando nós dispomos as substâncias em oferenda e fazemos a oferenda delas, nós purificamos as oferendas pelos elementos fogo, vento e água. Mas nós não nos conectamos com o fogo enquanto a chama que aparece, mas como elemento primordial que gera o fogo.
Assim como o elemento primordial da água, o elemento primordial do vento. Nós nos tornamos como uma substância em oferenda, o fogo, o vento e a água. Nós somos purificados, nos purificamos pela essência desses elementos. Então, sinta pelos elementos, fogo, vento e água, que todos os obstáculos, todas as dificuldades, tudo aquilo que te tira da essência da iluminação é removido. Mas essa remoção, ela não é percebida como algo que deixou de existir. Essa remoção faz com que você perceba esse traço kármico, essa dificuldade, como algo que ocupa um pequeno espaço, um lugar no espaço e que não tem importância, porque tua atenção não está no problema, não está na dificuldade, a tua atenção se torna espaço. É como se você estivesse olhando para uma grande via onde diversos carros passam. E por algum traço kármico, você adentra num desses carros e segue na via. Na perspectiva da prática, nós só observamos os carros passando. Nós não entramos em nenhum deles. E assim como os carros que passam, o obstáculo se perde entre os milhares de carros que passam na via. Somente solte, somente abra a mão e deixe ir. Assim como com os pensamentos que surgem durante a meditação. Não tente interromper a via. Só abra a mão. E permita que todos os obstáculos simplesmente se dissolvam. Manter o obstáculo, segurar o obstáculo, é sempre uma decisão que tomamos. Pode não ser consciente, mas nós escolhemos esse obstáculo para nós. Abra a mão.
Permita que a essência do fogo primordial queime esse obstáculo. Permita que o vento, a essência do vento primordial, espalhe as cinzas carbonizadas e permita que a água, a essência da água primordial, lave o que restou ainda de impurezas. Se o obstáculo permanece, olhe diretamente para ele. Não negue, não fuja. Olhe para ele como quem olha para os carros que passam na via. E deixe-o ir. Se você não consegue deixar o obstáculo ir, ou os diversos obstáculos, confie na deidade, confie na energia que brota da deidade e que te purifica. Se permita sentir no seu corpo uma corrente de luz branca que parte da testa da deidade, marcada pela sílaba A, que toca a tua testa e faz do teu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. E por um instante permaneça sentindo essa corrente de luz branca tocando a sua testa, perpassando por você, e te concedendo a iniciação do corpo. Na garganta da deidade emana uma corrente de luz vermelha, marcada pela sílaba Om, que toca a sua garganta e te concede a iniciação da fala, te conectando ao silêncio, à abertura do silêncio. Do coração da deidade emana uma corrente de luz azul, marcada pela sílaba Hong, que toca o seu coração e libera no espaço todos os obstáculos. Permita que todos os obstáculos sejam liberados no espaço.
Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Permaneça na abertura, reconhecendo a sua verdadeira natureza como Buda, como espaço, como contusão. Sinta nesse espaço aberto, nessa abertura, proteção. A proteção do próprio espaço. A proteção na abertura do espaço aberto. Quando nós nos conectamos ao espaço, à abertura, tudo aquilo que surge, tudo aquilo que é denso, tudo aquilo que impacta, simplesmente passa por nós e se dissolve no espaço. Se nós tomamos refúgio na solidez, na inflexibilidade, na dureza, qualquer coisa pode nos atingir enquanto obstáculo. Agora, se somos o espaço, as coisas passam por nós e não nos impactam. Então, se conecte a esse espaço aberto e experiencie não a rigidez, mas a flexibilidade. Somente abertura. Uma perspectiva tântrica. Visualize diante de você, a partir do seu coração, Yeshualmo como grande protetora. Mas a perceba como espaço.
E ao se conectar com Yeshualmo, com a abertura, com o espaço, sinta-se abraçado, abraçada pela Grande Mãe, que em sua proteção, que em sua força, auxilia na remoção dos obstáculos, remove os venenos e concede longevidade. Relaxe por um instante. Trazemos sua atenção. E nós damos continuidade, então, ao nosso estudo. Nós estamos no reino dos deuses. E hoje nós concluímos o segundo capítulo, que é a parte que vai falar, que trouxe para nós algumas instruções quanto aos traços kármicos, quanto à cosmologia tibetana, perspectiva dos reinos, como cada um de nós é também todos os reinos, como cada um de nós carrega em nosso corpo, em nossa fala, em nossa mente, toda a estruturação dos 6 reinos. E nós, na semana passada, ainda nos aprofundamos nos semideuses, e agora nós entramos, então, no último dos reinos, no reino superior, o reino dos deuses. Para nós ocidentais, quando nós falamos em reino dos deuses, nós temos muitas vezes a ideia de deuses como algo permanente. Um Deus que criou tudo, um Deus que permanece, um Deus que está para além de qualquer forma de compreensão. E muitas vezes nós temos essa perspectiva de Deus, que é uma perspectiva na qual nós fomos criados. Na perspectiva tibetana, na perspectiva Bon, na perspectiva budista, os deuses são seres sansáricos, assim como nós. Então, os deuses surgem, os deuses nascem, os deuses têm vida, têm uma vida longa, muito longevos, eles vivem eões, de acordo com a tradição, mas eles também têm sua decrepitude e também morrem, renascendo no Sansara em qualquer outro reino, como cada um de nós, como qualquer um de nós, podemos renascer como humanos, podemos renascer como animais, ou até mesmo renascer no reino dos deuses. Então, os deuses, eles são seres que estão também são também perpassados pela impermanência, e talvez o maior sofrimento dos deuses é se deparar com a impermanência, se deparar com o fim. Porque para eles são extremamente poderosos, eles têm tudo aquilo que eles gostariam de ter, eles estão no topo da cadeia alimentar, mas eles se deparam em um momento ou outro com o fim de todas essas experiências. Eles se deparam com a morte, eles se deparam com a doença, eles se deparam
com as formas de sofrimento. E isso faz com que os deuses também estejam no reino, né, também estejam no samsara, em um reino próprio, claro, mas também fazem parte do samsara. Esses deuses, na perspectiva humana, nós também também os vemos, né? Eles têm bens, eles têm posses, eles têm poder, eles têm e carregam tudo isso. Então, de alguma forma, os deuses também estão aqui, também estão no samsara como humanos, e muitas vezes, assim como nós transitamos com a ignorância no reino dos animais, né, com o desejo no reino dos fantasmas famintos, com a raiva no reino dos infernos, com a inveja no reino dos humanos, com orgulho daquilo que nós alcançamos e conseguimos no reino dos semideuses, nós também transitamos no reino dos deuses quando sentimos prazer. Quando sentimos prazer naquilo que conseguimos, quando sentimos prazer no orgulho, prazer na inveja, prazer na raiva. Quantas vezes nossa raiva é prazerosa? Quando nós sentimos um gostinho de prazer. Então, isso nos conecta ao reino dos deuses. Essa é a perspectiva que nos coloca em conexão com esse reino. A distração agradável. Os deuses, eles se distraem no prazer. Eles se distraem naquilo que é agradável. Então, essa distração agradável é a semente do reino dos deuses. Nesse reino, as 5 emoções negativas estão igualmente presentes e equilibradas como 5 vozes harmoniosas num coro. Então, há uma perfeição na quantidade de raiva, orgulho, inveja, apego e ignorância. Fica tudo equilibradinho. Então, esse equilíbrio, para eles, é prazeroso. É aqui que está o prazer. Os deuses se perdem num estado inebriante de alegria preguiçosa e de prazer egocêntrico. Eles desfrutam de grande riqueza e conforto em suas vidas, que duram até um eon, uma era inteira, milênios. Milênios. Hoje quando nós olhamos para a história da humanidade, história dos deuses, por exemplo, alguns deuses existem há 1000 anos, que são cultuados, 2000 anos cultuados. Alguns deuses existiram no passado e foram cultuados por 5, 6 mil anos. Os deuses egípcios, por exemplo, foram cultuados por muito tempo. E assim como tantos outros surgiram e desapareceram. Todas as necessidades dos deuses parecem ser satisfeitas e todos os desejos saciados. Eles são venerados, né? Recebem oferendas, recebem benefícios, assim como acontece com alguns indivíduos na sociedade e algumas sociedades. Os deuses ficam enredados no prazer e na busca do prazer. Eles não têm nenhum sentido da realidade sob sua experiência. Ficam perdidos em diversões, prazeres, sem sentido, e ficam distraídos e não se voltam para o caminho da liberação. O prazer do reino dos deuses, de acordo com a tradição, é o que não permite-os ou não os ajudam a se conectar com o caminho da liberação e com a própria iluminação. É claro, há Budas em todos os reinos, e esse é um princípio próprio de nossa prática. Há Budas em todos os reinos,
Mas a distração prazerosa faz com que aqueles que habitam no reino dos deuses, os deuses ou os humanos que estão mais conectados a esse reino, estejam mais preocupados com os bens, com o carro que compraram, com o produto do seu trabalho, e isso lhes dá muito prazer. Mas, mais cedo ou mais tarde, essa situação acaba mudando. Quando se esgotam as causas kármicas para a existência no reino dos deuses. Esse é um ponto muito importante para a nossa tradição. A gente ter e desenvolver a capacidade de compreender a impermanência e principalmente entender que quando as coisas acabam, elas acabam. E qualquer tentativa de manter aquilo que acabou vai gerar sofrimento, porque se o traço kármico se esvaiu, acabou. E quando acabam, acabam. E compete a nós, como praticantes bons, não nos conectar àquilo que está acabando, àquilo que acabou, e viver uma saudade do que foi, mas simplesmente nos conectar ao espaço e assistir tudo isso que passa, né? Os traços kármicos, as causas kármicas, elas passam, e tudo que surge também acaba. E nós precisamos compreender isso, mas mais do que compreender racionalmente, experimentar, né? Quando a morte finalmente se aproxima, o Deus agonizante é abandonado pelos amigos e companheiros, incapazes de enfrentar a prova da própria mortalidade. Porque o fim para o Deus, para os seres que estão no reino dos deuses, é a coisa mais difícil. Então, é comum que o reino dos deuses, aqueles que o habitam, não queiram acompanhar as dificuldades, as dores, o sofrimento daqueles que estão indo. O corpo anteriormente perfeito envelhece e se deteriora. O período da felicidade está acabando ou acabou. Com olhos divinos, o Deus pode ver as condições do reino de sofrimentos em que ele ou ela está destinado a renascer. E o simples fato de ele ter esse olho de Deus e saber que ele renascerá como animal, como humano, ele já começa a sentir na vida anterior, no final dela, o sofrimento do próximo renascimento e todo o sofrimento que virá junto. Então, essas são as características do reino dos deuses. O reino dos deuses está associado ao chakra da coroa na cabeça. O antídoto para a alegria egocêntrica dos deuses é a compaixão, que surge espontaneamente através da consciência da realidade que se encontra por trás do ser e do mundo. A experiência da vacuidade, a experiência com aquilo que sustenta. Bom, nós passamos, então, um pouco de cada reino, né? E aí o Rinpoche, no texto, ele vai nos colocar em contato com a perspectiva da emoção negativa. E ele vai fazer a pergunta, por que emoção negativa? Porque a raiva é uma emoção negativa, porque o apego é uma emoção negativa, e essas emoções negativas que geram os diversos reinos, que geram o samsara e que geram todo o sofrimento. Então, a pergunta do Rinpoche é, por que negativa?
Muitas pessoas no Ocidente se sentem incomodadas quando ouvem as emoções serem rotuladas de negativas. Mas não são as emoções em si mesmas negativas. Esse é um ponto importante, porque não é a emoção em si mesma algo positivo ou negativo. A raiva, ela tem uma energia, ela tem uma força, ela tem uma energia e uma força pujantes. A raiva nos ajuda a mudar o mundo em que nós estamos, transformá-lo. Então, a raiva, ela tem uma força e que pode ser extremamente positiva se soubermos aplicar, se soubermos direcionar. Então, o problema em si não está na emoção. A emoção, enquanto raiva, enquanto apego, ela é perfeitamente pura. Com praticantes bons, né, vinculados à perspectiva mais dzogchen da prática, a raiva é algo importante, que nos conecta à natureza pura da mente. Então, o Rinpoche vai dizer que todas as emoções ajudam na sobrevivência e são necessárias para a totalidade da experiência humana, inclusive as emoções de apego, raiva, orgulho, ciúmes, etc. Sem as emoções, não seríamos humanos, não viveríamos plenamente. Então, a raiva, nós não a negamos, ela está lá presente. A diferença é que ela não se torna maior do que nós. É como os carros que passam na via. Se nós entramos num carro e somos conduzidos por ele em qualquer direção para onde ele estiver indo, nós fomos dominados pelo pensamento que passou e pelo carro que passou à nossa frente. Agora, se nós somos maiores, nós decidimos entrar ou não. No entanto, as emoções tornam-se negativas quando somos iludidos por elas e perdemos contato com aspectos mais profundos de nós mesmos. Elas não são negativas quando reagimos com apego ou aversão, porque quando isso acontece, sofremos uma limitação da consciência e da identidade. Nesse caso, então, semeamos as sementes das futuras condições negativas que nos aprisionam nos reinos de sofrimento, tanto nessa vida quanto em vidas subsequentes, nas quais pode se tornar difícil empreender uma jornada espiritual. Percebam, a questão não é a raiva, a questão é que nós nos identificamos com a raiva, nós nos tornamos a raiva. E aí o resultado é negativo. Então, a emoção em si não é negativa. O problema é o que nós fazemos com ela. É como nós nos vinculamos a elas e como nós seguimos a energia. E esse resultado é negativo. Quando comparado a uma identidade mais expansiva, e particularmente quando comparado à liberação de todas as identidades projetadas e limitadas. É por isso que é importante pensarmos nos reinos não apenas como emoções, mas também como dimensões da consciência e experiência. Esse é um ponto importante. Não é só nos conectar ao reino, falando o reino do inferno, a raiva, mas também entender a experiência, e a consciência da raiva. E sempre entender muito mais do que no aspecto racional, sentir, Existem diferenças culturais no que toca a emoção. Por exemplo, o medo e a tristeza não são mencionados frequentemente nos ensinamentos,
não obstante grande parte do samsara esteja impregnado por ambos. Esse é um ponto importante, porque eu já vi algumas pessoas perguntando para o Rinpoche sobre o medo. O medo ele está vinculado a qual veneno? Porque o medo ele imobiliza, ele impede de caminhar, e a resposta do Rinpoche já foi algumas vezes de que o medo ele perpassa por todos os venenos, como uma característica, ou também vinculado diretamente à ignorância, né? Não saber. Então, o medo tem um pouco a ver com isso, né? Mas seja como for, uma das máximas do Rinpoche é aprender a viver sem medo nem esperança, sem a projeção de um futuro, mas também sem um medo do futuro. Simplesmente aberto, como espaço. E aí ele vai dizer, olha, não tem essas perspectivas, porque tem uma perspectiva cultural. Então, a questão da tristeza não é mencionada, a questão do medo é pouco mencionado nos ensinamentos. Ao mesmo tempo que alguns conceitos não existem para eles, como autodestruição. E o Rinpoche diz, e o conceito de autodestruição é estranho para os tibetanos, que não possuem palavras para descrevê-lo. Quando fui à Finlândia, muitas pessoas conversaram comigo sobre depressão. Foi um contraste enorme com a Itália, que eu acabara de visitar, onde as pessoas pareciam falar muito pouco de depressão. O clima, a religião, as tradições e os sistemas de crenças espirituais nos condicionam e afetam. Condicionam e afetam a nossa experiência. Mas o mecanismo subjacente pelo qual ficamos presos, o apego e a aversão, a projeção e a interação dualista com a qual projetamos, é a mesma em todo lugar. E é isso que é negativo em nossa experiência emocional. O que é negativo? A forma com que nós ficamos presos pelo apego, pela aversão, a projeção e a interação dualista. Esse é o problema. Então, quando nós pedimos remoção dos obstáculos, quando nós olhamos para os nossos obstáculos, a questão é que nós pegamos aquele obstáculo, nós mantemos o obstáculo e nós damos vida para o obstáculo. Nós seguramos aquilo como obstáculo. Então, é como nós interagimos, é a interação dualista. Eu versus obstáculo, eu mais obstáculo. Então, a perspectiva é uma perspectiva de abrir mão, de liberar, de simplesmente soltar. Se nós realmente compreendêssemos e experimentássemos a natureza vazia da realidade, não haveria nenhum apego e logo nenhuma forma mais grosseira de emoção. Por quê? Porque é como espaço. Se nossa mente, se nós chegamos à perspectiva de uma mente céu, de uma mente aberta, como espaço, nada é obstáculo, tudo está passando. O veneno não é veneno, ele está passando. Mas eu não me identifico com o veneno, eu simplesmente estou na perspectiva do espaço. Mas, ignorantes da verdadeira natureza dos fenômenos, nos apegamos às projeções da mente, como se elas fossem reais. Aquilo que passa, nós tomamos como verdadeiro. Desenvolvemos, então, uma relação dualística entre as ilusões, sentindo raiva ou cobiça, ou alguma outra reação emocional. Na realidade absoluta, não existe nenhuma identidade independente que seja o alvo de nossa raiva, ou objeto de qualquer emoção. Não há absolutamente nenhuma razão para ficar zangado. Nós criamos a história, as projeções e a raiva ao mesmo tempo.
Nós criamos a história, a projeção e a raiva. Nada fora de nós é tão poderoso ao ponto de mudar a nossa emoção. Se nós mudamos a emoção, se nós mudamos o sentimento, não é por aquilo que veio de fora, mas é pela nossa projeção, é pela nossa própria mente. Nós criamos os obstáculos. No Ocidente, muitas vezes, o conhecimento das emoções é usado na psicologia para tentar melhorar as vidas das pessoas no samsara. Isso é bom. Usa a emoção para melhorar a vida. O sistema tibetano tem, porém, um objetivo totalmente diferente. Está voltado a conhecer as emoções, para podermos nos livrar das constrições e visões errôneas, às quais nos prendemos através de ligações emocionais. Novamente, isso não significa que as emoções são negativas em si mesmas, só e sim que elas se tornam negativas na medida em que nós nos apegamos a elas. Ou, então, Denis, sua voz mutou. voltou. Obrigado. E muitas vezes no caminho espiritual, a depender da forma com que nós adentramos no caminho espiritual, nós vamos negar as emoções. E esse é um problema na perspectiva tibetana. Nós compreendemos a emoção, olhamos para ela, mas olhamos para ela como algo que passa no espaço, não nos fixamos. Toda a perspectiva, todo o ensinamento, ele leva a nós, nos leva a compreender tudo a partir da vacuidade, a partir da abertura, a partir do espaço aberto do ser. E não a partir da projeção, não a partir do que ocupa algum lugar nesse espaço. É só essa a questão. É uma questão de perspectiva. É uma questão de onde está o foco, né? E a consciência aí para a perspectiva budista, para a perspectiva tibetana, é luz. Porque é a luz que ilumina os objetos, como uma lamparina que a gente acende no escuro. A consciência é só lamparina acesa. A consciência não é o objeto. Mas nossa visão errônea faz com que nós entendamos consciência como objeto. Então, lentamente nós vamos removendo e pedindo remoção de obstáculos e trabalhando sem cessar nessa remoção de obstáculos para assim ser luz, a luz da consciência. Isso é tão importante para o tibetano que ele vai trabalhar em 3 aspectos a perspectiva da consciência: o vazio, clara luz e união. É o espaço aberto, é vazio, mas ele é consciente. O que significa esse vazio consciente? Esse vazio luminoso. A clara luz é consciência do vazio. E a união é exatamente para dizer e para a gente repetir o tempo todo que não há vazio sem consciência. Não há vazio sem consciência. Não há espaço sem consciência do espaço. E é basicamente isso. E tudo é tão somente isso. Abertura. Abertura consciente. E essa abertura consciente é uma coisa só. Não tem uma coisa que é abertura e outra coisa que é consciente. Então, quando nós estamos praticando, quando nós estamos meditando, nós simplesmente abrimos o espaço e permanecemos ali, na altura do coração,
no espaço aberto do ser, observando pensamento, tudo aquilo que vem e vai, e ali permanecemos. Vamos nos conectar a essa abertura por um instante. A essa consciência aberta. E ali permanecer. E nesse espaço da abertura, nós fazemos votos de que todos os seres sejam felizes, reconheçam a deidade e possam cada vez mais permanecer no estado de felicidade e paz. Que Teze Mongyal Rinpoche, nosso professor, tenha uma vida muito longa. Bem, bom final de semana a todos. Alguém gostaria de usar a palavra? Uma pergunta deles. Oi, Caliel. Pois não? Tudo bem? Tudo bom? As deidades do bom, como os protetores, ídalos, laquinos, todos eles estão fora dos 6 reinos de Sansara? Ou alguns deles coabitam dentro de Sansara também? É isso. Obrigado. A pergunta é muito boa, tá? Porque nós vamos separar as deidades, né? Quando uma deidade... O que é uma deidade de meditação? O que é um idam? É a deidade perfeitamente iluminada. E uma deidade perfeitamente iluminada, ela contém todas. Então, elas são inseparáveis. Não dá para... Didaticamente, metodologicamente, nós separamos as imagens em cor, forma, na perspectiva tântrica. Então, nós falamos de Tapiritsa, nós falamos de Kuntunzampo, mas nós, em algum momento ou outro, vocês vão ver o Lama falar, mas Kuntunzampo é Tapiritsa. Por quê? Porque perfeitamente iluminado, e sim, Tapiritsa é Kuntunzampo, mas perfeitamente iluminado. Mas Shirab chama é emanação de Kuntunzamo, e Kuntunzamo é consorte de Kuntunzampo. Só que tudo isso diz do Buda primordial, porque Kuntunzampo não existe sem Kuntunzamo. É o aspecto masculino e o aspecto feminino do quê? Do espaço, da abertura. Então, Siidam, deidade de meditação perfeitamente iluminada. Agora, existem milhares de deidades que migram, que transmigram no Sansara, mas que são deidades que não são perfeitamente iluminados, ora estão no giro do Sansara, renascendo, indo e vindo como nós, mas que fizeram um voto de trabalhar sem cessar para a proteção, para o cuidado, mas algumas dessas deidades não atingiram a essência da iluminação. Então elas ainda incorrem em erros, elas ainda estão totalmente vinculadas ao ciclo de nascimento e morte. Então nós praticamos aqui, por exemplo, alguns, talvez todos, ou um ou outro, não sei, praticam Dzambala, que é uma deidade não perfeitamente iluminada, que trabalha para o benefício de todos os seres, que trabalha, que atua sem cessar para o cuidado dos praticantes, mas que não atingiu a essência da iluminação, porém tem um voto com Tompa Sherab, e por conta desse voto, desse compromisso,
né? Nós dizemos atado por juramento, fizeram um juramento ao idam, trabalham sem cessar para o benefício de todos os seres. Quando uma deidade não é perfeitamente iluminada, como Dzambala, nós não vamos praticar nos visualizando como essa deidade. Nós nos visualizamos como Shenlaokar, como a deidade com quem nós somos autorizados a praticar, e fazemos oferendas a esses seres, fazemos homenagens, pedimos ajuda, falamos o nome dele, né? Colocamos oferendas e pedimos apoio, ajuda. Mas não nos visualizamos como eles, porque ele não está no aspecto pleno da iluminação. Então, esses seres estão no ciclo, eles estão na perspectiva sansárica. Por outro lado, Kaliel, a tua pergunta ela é muito boa, porque uma vez que o ser atinge a iluminação, ele pode se tornar um Yungdrung Sempa, né? Ou como se diz em sânscrito, um Bodhisattva, que decide trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. Então, ele decide voltar para o ciclo do samsara e renascer como humano, como gato, como cachorro, porque há Budas em todos os reinos. Para nesse espaço onde ele renasceu, mas por uma escolha dele, ele vai trabalhar sem cessar para remover todos os seres do samsara. Então, ao mesmo tempo que uma deidade está perfeitamente iluminada, também há seres que optam, né, dentro dessa tradição, por não atingir a essência da iluminação, exatamente para poder voltar para o samsara. Eu já vi ensinamentos interessantes em que um lama extremamente realizado, começa no fim da vida a cometer fazer coisas erradíssimas, do ponto de vista até mesmo da prática, por um motivo, para que ele possa voltar, para continuar o trabalho para o benefício de todos os seres. Então, não é raro que a gente veja alguns lamas no final da vida fazendo coisas que a gente vai dizer, mas o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Porque em alguns aspectos dos ensinamentos se diz da necessidade desse vínculo exatamente para poder renascer e continuar. É claro que tudo isso diz de tipos de ensinamento, tipos de prática, né? Não que a gente deva seguir por aí, porque muitas vezes os nossos erros não são nada conscientes, né? E nós acabamos errando pela nossa inconsciência. Mas não sei se ficou claro, assim, existem deidades tanto perfeitamente iluminadas como deidades que estão ainda no samsara. Sim, obrigado. Obrigado. Alguns lamas nos pedem, por exemplo, no caso de Dzambala, que é essa deidade, quando nós queremos coisas mundanas, dificuldades, proteção, bens, coisas assim, nós nos vinculamos a essas deidades de proteção, porque como eles estão mais no samsara, eles estão mais próximos de nós. E essa proximidade deles faz com que eles sejam mais rápidos, mais velozes, ou nos atendam de uma forma rapidinha. Tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Paz a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Muito obrigada. Dani. Boa noite a Obrigada. todos. Tchau, tchau.